Karen Chang, olá. I'm Karen. Sou Karen, engenheira da equipe de Relações com Desenvolvedores Android. Nesta palestra, minha colega Anastasia e eu contaremos tudo sobre os novos desenvolvimentos e acessibilidade para desenvolvedores Android. Abordaremos melhorias no Android Studio, novas APIs e avanços no Jetpack Campus. É importante lembrar que a acessibilidade é uma parte importante de qualquer aplicativo. E ao integrar recursos e serviços de acessibilidade, você pode melhorar a usabilidade do seu aplicativo para todos os usuários. Vamos começar analisando as melhorias nas ferramentas do desenvolvedor, que ajudarão você a criar aplicativos mais acessíveis, para ajudar você a detectar maneiras de melhorar a acessibilidade do seu aplicativo. Durante o processo de desenvolvimento, o Android Studio agora contém verificações integradas para ajudar a tornar seus layouts mais acessíveis. Ao usar o editor de layout, agora você pode clicar no botão Relatório de Problemas para ver os problemas relacionados à acessibilidade detectados pelo Accessibility Test Framework. A estrutura de teste de acessibilidade é a mesma biblioteca usada para detectar problemas com o aplicativo Accessibility Scanner, ou quando as verificações de acessibilidade estão habilitadas nos testes do Expresso. O Studio pode até oferecer correções sugestivas para os principais problemas de acessibilidade. Como garantir que cada elemento da interface do usuário inclua uma descrição legível por leitores de tela. Elementos interativos, como botões, têm pelo menos 48 dp de tamanho, em ambas as dimensões, e contraste de cor suficiente para tornar o texto e as imagens mais fáceis de ler e compreender. Essa integração atualmente funciona apenas para layouts baseados em visualização, e estamos trabalhando para torná-lo compatível com Campus também, além das novas verificações de acessibilidade no Android Studio. Introduzimos uma nova API que facilitará o consumo de vídeos com audiodescrição pelos usuários. As descrições de áudio são narrações adicionadas ao conteúdo de vídeo que permitem aos usuários com deficiência visual entender melhor o que está acontecendo na tela. Portanto, se você trabalha em um aplicativo que possui conteúdo de vídeo e o aplicativo oferece suporte a faixas de áudio descritivas, essa API é para você. A partir do Android T, agora há uma preferência global que os usuários podem ativar para ativar a descrição de áudio por padrão. Com essa configuração padrão, os usuários não precisam mais alterar a faixa de áudio de cada vídeo consumido e podem ter uma experiência mais unificada em todos os aplicativos, principalmente ao consumir conteúdo na TV. Isso significa que, se seu aplicativo veicular conteúdo de vídeo com faixas de áudio descritivas, agora você deve utilizar a API Audio Description Requested para determinar se o usuário prefere reproduzir conteúdo de vídeo com a faixa de descrição de áudio. Anastasia Soboleva, oi. Sou Anastasia, uma engenheira da equipe de Jetpack Campus. Vamos analisar algumas das melhorias feitas no Campus e no Android Studio para ajudar você a criar um aplicativo Android acessível a mais pessoas. O Campus é uma estrutura de IO declarativa moderna para Android. Ele foi desenvolvido com acessibilidade em mente. Sempre que possível, o Campus preenche as informações de acessibilidade por padrão. Um exemplo disso é o Campus definindo o tamanho mínimo do alvo de toque. Qualquer elemento na tela que alguém possa clicar, tocar ou interagir deve ser grande o suficiente para uma interação confiável. No Android, recomendamos tamanhos de alvo de toque de pelo menos 48 por 48 dp. No Campus, componentes de material, como caixa de seleção, interruptor, botão de ícone e outros que podem receber entrada do usuário usam esse tamanho mínimo. Por padrão, vamos dar uma olhada em um botão de rádio. Passamos um retorno de chamada on-click, o que significa que esse botão de opção pode interagir, embora visualmente o
ícone seja apenas 24 por 24, os padrões foram adicionados para que o tamanho real do componível tenha sido aumentado para atender ao requisito mínimo de alvo de toque de 48 por 48. Se, no entanto, definirmos o retorno de chamada onClick como nulo, o tamanho do botão de opção não será aumentado. Neste caso, o botão de rádio é decorativo. Ele não pode interagir e, portanto, pode manter seu tamanho original. Se o tamanho do layout de um componente intratável não material for muito pequeno, o Campus também terá um recurso de fallback. Ele expandirá apenas o tamanho do alvo de toque quando o toque acontece fora dos limites do Campus abriu, mas dentro da área mínima do alvo de toque, o Campus encaminhará a entrada de toque para ser tratada por esse Campus abriu. Observe que, se houver vários componentes intratáveis se ajustam, pode não haver espaço suficiente para atender ao TA no mínimo do alvo de toque. Portanto, recomendamos que você dimensione o componente intratável para ter pelo menos 48 por 48 dp, ou garanta espaço suficiente entre os componentes interativos, para que os alvos gastos não se cruzem. Para garantir a consistência de todos os componentes, você deve usar a propriedade de destino de toque mínimo da composição via o configuration local para definir o tamanho mínimo de destino de toque para seus componentes. O Campus usa o valor dessa propriedade para definir o tamanho de destino dos componentes interativos e o tamanho mínimo dos componentes do material interativo. Mencione que o Campus preenche as informações de acessibilidade por padrão, mas nem sempre isso é possível. Às vezes, o Campus como uma estrutura não tem informações suficientes para caber nos serviços de acessibilidade. Os serviços de acessibilidade são serviços privilegiados de longa duração, que fornecem maneiras diferentes para usuários com deficiências interagirem com seu aplicativo. O Google fornece vários serviços de acessibilidade, como Talkback e Switch Access. Para saber mais sobre os serviços de acessibilidade comumente usados, confira Andro b/accessibility. Sem as informações necessárias, os serviços de acessibilidade não podem transmitir de forma significativa aos usuários o que é exibido na tela. No Campus, às vezes pedimos que você preencha essas informações. Nossas APIs são escritas de forma a orientar ou até mesmo exigir que você considere a acessibilidade durante o desenvolvimento do aplicativo. Por exemplo, como princípio geral, você deve rotular componentes de interface do usuário significativos, como ícones, que os serviços de acessibilidade não podem descrever automaticamente. Portanto, no Campus, tornamos a descrição do conteúdo um parâmetro obrigatório em Campus Values de imagem e ícone. Quando a imagem é puramente decorativa, você pode optar por definir a descrição do conteúdo como nula. Essa API fornece a maneira mais natural de você expressar o que faz mais sentido para seu caso de uso. Vimos como, às vezes você precisa passar informações extras para os serviços de acessibilidade, e como as APIs do Campus ajudam com isso. Vamos agora dar uma olhada em como o Campus usa essa entrada, e como você pode depurá-la. No Campus, sua interface do usuário é armazenada em uma árvore de layout. No entanto, essa árvore de layout não contém nenhuma informação sobre a semântica do aplicativo. As informações semânticas explicam o significado do seu aplicativo. Você pode pensar nisso como uma representação alternativa da interface do usuário, compreensível pelos serviços de acessibilidade e pela estrutura de teste. Portanto, além de uma árvore de layout, existe uma árvore semântica paralela que contém essas informações. O Campus usa essa árvore semântica para enviar informações aos serviços de acessibilidade. No Android, ele faz isso, mapeando a árvore semântica para a árvore de informações do nó de acessibilidade da estrutura de acessibilidade. Uma função combinável que emite um nó de layout terá sua representação na árvore semântica se a informação semântica for
fornecida por meio do modificador de semântica. Dentro do modificador, você passa propriedades semânticas. Vamos dar uma olhada em um deles, um papel. As funções são usadas em alguns dos componentes, como botões e caixas de seleção, para descrever o que são. A variável de função é uma maneira conveniente de definir a propriedade de semântica de função. Ele usa a delegação de propriedade, observando a mensagem de valor definido do delegado. Notamos que tudo o que ele faz é definir o valor para a chave fornecida. Em nosso exemplo, ele definiu role.button para a chave de função. Portanto, as propriedades semânticas são pares chave/valor, que descrevem o significado do componente. Algumas das propriedades semânticas no campus incluem focus, state description, live region e ações como ação on-click. Um node layout pode ter vários modificadores de semântica aplicados. Cada um deles pode fornecer as mesmas ou diferentes propriedades semânticas. Os dados de semântica de todos os modificadores de semântica são então recolhidos em um único armazenamento de valor de chave, que chamamos de configuração de semântica. Por exemplo, quando chamamos o texto de componível, ele já possui as propriedades semânticas necessárias. Quando postamos semântica adicional com a propriedade header para marcar este texto como título, a configuração resultante contém a propriedade que foi definida implicitamente dentro do texto. Campus ABLE e a propriedade header, que definimos explicitamente. Isso acontece porque a semântica aplicada a um único nó é recolhida. Cada nó de layout com uma informação semântica terá um nó correspondente na árvore semântica. Mas essa árvore pode não necessariamente transmitir o significado correto da interface do usuário, porque algumas das árvores SAP mantêm o significado de uma parte da interface do usuário apenas como um todo. Portanto, para garantir que essas árvores SAP sejam tratadas juntas, como uma única unidade, precisamos mesclar os nós dentro das árvores SAP. Um exemplo típico de mesclagem no campus seria um botão. Aqui consiste em dois nós semânticos. Um nó contém a propriedade semântica, que descreve o botão como uma ação de clique. Outro nó representa o texto, mas apenas juntos esses dois nós transmitem o significado do botão enviar. Portanto, precisamos mesclar esses dois nós semânticos em um nó. Aqui está outro exemplo da fusão. Essa interface do usuário representa um cartão clicável com alguns textos e uma imagem. Se não houvesse um mecanismo de versão, um serviço de acessibilidade, um leitor de tela, por exemplo, se concentraria em cada nó separadamente. Mas como esse nó como um todo transmite um significado de cartão, gostaríamos que o leitor de tela lidasse com esse nó como uma unidade única. Para obter esse comportamento, você deve passar para o parâmetro Merge Descendants do modificador de semântica. Vamos dar uma olhada como a fusão é feita. Os retângulos cinza claro representam os nós que não mesclam descendants, enquanto o cinza escuro representam os nós que fazem. Durante a mesclagem, a estrutura adicionará configuração semântica de nós descendants que não mesclam descendants na configuração semântica de seu nó pai. Dessa forma, os nós pais com merge descendentes configurados como true acumulam as propriedades dos descendants e seus nós descendants são então descartados. Os nós que possuem uma propriedade merge descendentes definida como true não serão mesclados nos pais. Como resultado, o histórico de semântica de mesclagem conterá apenas a representação das notas de layout que mesclam os próprios descendants. Neste exemplo, a função e o botão de marcador interno usam um modificador clicável. Sob o capô, esse modificador define o merge descendants da semântica como true. Na prática, isso significa que os serviços de acessibilidade, um leitor de tela, por exemplo, se concentraram primeiro em todo o container e depois separadamente no
Botão de favoritos. A fusão está acontecendo de acordo com a política de fusão. Definimos a política de mesclagem separadamente para cada propriedade semântica. Como você pode ver, a política de mesclagem se assemelha à função de redução da coleção Kotlin. Aqui estão alguns exemplos das políticas de mesclagem para as propriedades semânticas existentes. Para a maioria das semânticas, escolhemos o valor pai, se existir, ou usamos o valor filho. Para alguns, porém, somos apenas o valor pai, como na propriedade de semântica do papel. Algumas propriedades semânticas concatenam valores pai e filho em uma lista. Alguns lançam uma exceção se a propriedade não puder ser mesclada. Isso significa que o NOC possui a propriedade semântica. Editado para fins de inclusão. Por Neymar Borges da Silva. TTS Supremo, Canal e Blog.